Recebemos uma mensagem de que o príncipe herdeiro do Irã, Pahlavi, vai liderar o governo de transição. A mensagem veio do movimento de resistência iraniano. Em 20 minutos você saberá todas as últimas notícias, incluindo por que o exército não resistiu nem reagiu ao desembarque dos paraquedistas americanos. Muita coisa ainda não aconteceu. Claro, ainda não é o fim, mas tudo indica que o Irã está voltando à era da normalidade. O príncipe herdeiro Pahlavi enviou uma mensagem ao povo dizendo que está voltando e trará lei e ordem. E não a lei da Sharia, mas a lei que existia no Irã antes da queda do Shah. Reza Pahlavi, o pai do atual príncipe herdeiro, aliás também chamado Reza Pahlavi, Reza II, acho que é assim que ele se chama, que na época em que fugiram do Irã tinha essa idade. Com 19 anos, Reza mais jovem estudou em Maryland, depois na Califórnia e nos últimos anos morou em Washington. Reza, o filho. Ele é a favor do livre mercado, da liberdade de expressão e vê Trump como o político mais pró-Irã. Nas últimas décadas, ele é aquilo que chamamos de liberal clássico, ou seja, um capitalista de mercado convicto. Reza tem um relacionamento muito bom com a liderança de Israel e em tudo parece ser o candidato ideal para criar uma monarquia constitucional ao estilo britânico, mas com opiniões muito mais antissocialistas do que a maioria dos políticos da Europa Ocidental. Em 10 dias de levante, o regime dos Ayatollah já matou só nos últimos dias 40 rebeldes e prendeu 1.200. Por enquanto, isso só enfureceu ainda mais os moradores que de todo o país foram para a capital e a lotaram, absolutamente lotaram. As ruas de Teherã, uma multidão acabou na capital em tal quantidade que a Guarda Revolucionária foi forçada a recuar e liberar. O que para nós seria chamado de centro da cidade, lá em Teherã, é chamado de Grande Bazar, o bairro do Grande Bazar. Então, aqui está Teherã, com multidões gritando: "Viva o Shah, pessoas!" Sem resistência. Quem manda no Irã? Enormes multidões de iranianos determinados foram direcionadas por alguém para Teherã. Tarde da noite, as ruas da cidade foram bloqueadas pela população, antes que a Guarda Revolucionária Islâmica conseguisse sair dos quartéis e bloquear os acessos. Alguém, ao descobrir que o início da retirada da guarda estava planejado para o final da manhã, mobilizou e trouxe as pessoas. Não apenas mobilizou e trouxe. Centenas de milhares de habitantes do país de todos os lados. Na verdade, em vez da batalha principal, eu nem sei como dizer isso com mais precisão para a capital do país. Onde fica esse quartel-general? Por quê? A polícia secreta do Irã, equipada com tecnologia chinesa, ainda não o descobriu. Talvez esse centro não esteja no Irã, talvez milhares de organizadores em todo o país estejam conectados ao centro que o equipamento chinês não consegue interceptar. Como um país com milhões de pessoas age como uma orquestra afinada, isso me lembra um pouco a operação com os pagers, e você não acha parecido também? Não, pela coordenação, pelo alcance e principalmente pela criatividade e engenhosidade técnica. É assim que uma rua de Teherã se parece hoje. Legendas feitas por Viva o Shah, o editor de legendas se alterna com os gritos de morte a Khomeini, morte ao regime. Mas os próprios manifestantes, é claro, não conseguem derrotar o regime com sua guarda revolucionária. Os regimes entendem regimes, todos os regimes reconhecem apenas uma linguagem, chamada linguagem da força bruta. O exército ainda não interveio, mas quem então fará a guarda revolucionária recuar? Será que o brilhante organizador desta primeira parte da ação não tem planos para continuar? Do que o governo tem medo? O exército não atira na multidão por um único motivo. Do outro lado do oceano tem um tio, e esse tio tem um porrete muito grande.
Quando enormes multidões de pessoas se reúnem de todo o país, elas não entendem muito bem o que devem fazer. Eles hesitam em atirar abertamente em todos, pois sabem que o presidente Trump mobilizará suas tropas. As forças dos Estados Unidos da América no Oriente Médio e da Europa, e, é claro, os israelenses. E aí está a reviravolta, pois circulam rumores e informações não confirmadas que não podemos verificar. Não estou surpreso, mas me surpreende que a República Islâmica planeje um ataque preventivo contra Israel. O Ayatollah decidiu bombardear Israel com mísseis para desviar a atenção mundial para a reação israelense. E, aproveitando a confusão, reprimir os manifestantes com brutalidade, alegando que é por causa da guerra e tudo será justificado por isso. A menos que eles tenham um grande plano para destruir Israel imediatamente, isso não vai acabar bem. Eu confirmo, isso não vai terminar muito bem para o regime. E em vez de uma vida confortável de aposentadoria em Moscou, Amenei e sua família vão acabar em uma vala comum. Em algum lugar no meio das ruínas de um complexo não identificado, onde eles se escondiam e até o último momento esperavam enganar a todos. Receio que ali não vá morar em um apartamento ao lado de Bashar Assad e sua família. Eixo do mal. Mas que golpe isso será para os interesses da Rússia e da China? O dinheiro investido, os esforços, anos de amizade entre os mulás e a cooperativa do lago, garotas em comum, bebidas, saunas, tudo isso vai por água abaixo por causa dos malditos americanos e dos não menos malditos sionistas. Mas sim, por enquanto os iranianos controlam as ruas. Esta noite não vai ser fácil. Estaremos aqui para garantir cobertura completa ao vivo conforme os acontecimentos se desenrolam. Mas, como eu já disse, provavelmente devemos esperar reforços vindos de Qom, de Ramadã, talvez até de cidades um pouco mais distantes para chegar a Teherã e retomar a cidade. Porque é uma vergonha, você perde a capital e começa a perder, bem, sua cidade, sua autoridade básica, aquilo que faz de você um ditador forte. O regime vai atacar Israel e, ao mesmo tempo, seus próprios cidadãos que tomaram as ruas da capital sob o manto da noite. A guarda vai atacar, e atacar de forma dura e sangrenta. As pessoas estão indo para as ruas e isso não está acontecendo em uma só cidade, nem em um só bairro. De acordo com as informações que você vê na internet e na mídia, dezenas de pontos críticos, dezenas de cidades. E assim, já há muitos dias seguidos, pessoas que até recentemente só queriam trabalhar, voltar para casa, sobreviver, agora gritam alto: morte ao ditador. Os agentes de segurança estão exaustos e o Basij se torna alvo, pagando com sangue. Chegam notícias de mortos e feridos, de tiros com munição real, de prisões. E o regime de Khamenei não fala mais em protestos, chama-os de rebeldes e sugere uma repressão severa. E então chega o momento que choca a todos. Trump, de acordo com as citações que circulam, faz uma ameaça em comum. Se continuarem atirando nos seus manifestantes, os Estados Unidos vão intervir depois da Venezuela. Essa frase soa completamente diferente. A questão é se estamos no início de uma verdadeira revolução ou apenas em mais uma onda que vai se chocar contra o muro do medo. O que vem depois, não sabemos como isso vai terminar. Mas pela primeira vez em 47 anos de governo islamista no Irã, o país tem uma chance, assim como pela primeira vez em 27 anos a Venezuela também tem uma chance. Aliás, um detalhe interessante, o cardeal cinza do regime é Jorge Rodríguez, que na Venezuela também é chamado de Rasputin do regime. Anteriormente, ele foi vice-presidente, agora se tornou presidente do parlamento e colocou sua própria irmã de sangue, se não me engano, como vice-presidente do Kamadúria, e agora ela se tornou presidente, ou seja, a família Rodrigues tem nas mãos, praticamente, o poder executivo e o legislativo. Ambos são marxistas, ambos têm ligações tanto com os militares quanto com os cartéis, naturalmente, e vão agir conforme for mais vantajoso para eles. Ponto final. Vamos olhar para esses dois países, Irã e Venezuela, como partes de um mesmo tabuleiro de jogo onde está jogando o Guess Who. Adivinhe quem é Donald J. Trump? Está queimando por dentro?
O Irã está queimando por dentro. E então chegam notícias da Venezuela. O presidente Maduro desaparece durante a noite e acaba sob custódia dos Estados Unidos da América. Incrível, e de repente em Teherã acontece aquilo que os ditadores mais temem. As pessoas nas ruas começam a pensar, se isso aconteceu com ele, por que não pode acontecer com eles também? Quando o Irã é abalado até as suas bases, todo o Oriente Médio sente isso, e o mundo inteiro também sente o Irã. A primeira coisa que devemos entender é que esse protesto não começou ontem, e não foi causado apenas por um slogan ou um evento específico. Durante muitos anos, o Irã tentou se libertar da Guarda Revolucionária Islâmica. Esse protesto é baseado em 3 camadas que foram se formando ao longo de muitos anos, e agora elas estão explodindo ao mesmo tempo. A primeira dessas camadas é a própria vida. O Irã investiu mais em tentar destruir Israel do que em seus próprios cidadãos. As pessoas no Irã estão cansadas dos preços altos, da moeda desvalorizada, da infraestrutura em ruínas e da sensação de falta de ar para respirar. E os iranianos, especialmente a classe média, entendem que o acordo tácito com o regime foi quebrado. Nós ficaremos em silêncio e vocês nos garantirão pelo menos um nível mínimo de vida, mas quando nem esse mínimo existe, as pessoas simplesmente não têm mais nada a perder. A segunda camada é eliminar o medo, pouco a pouco, cidade por cidade, grupo por grupo, incluindo os que antes se calavam. Estudantes, comerciantes, trabalhadores, até mesmo pessoas comuns entendem que o regime pode parecer forte, mas depois de Trump e Netanyahu, ele não é inabalável. Quando o medo começa a rachar, ocorre uma mudança psicológica, o público percebe ser mais forte que o governo. Pausa. Agora, o terceiro nível é o que acontece fora do país. E desta vez isso é crucial, porque por anos o Irã foi usado para jogar o mesmo jogo. Quando a pressão interna acende o fogo fora do país, quando as pessoas estão frustradas, isso redireciona a atenção para o chamado inimigo, para o ódio, para o confronto, para os fantoches, para os mísseis, para as ameaças. E resumindo, quem o Irã odeia mais do que a nós? Mas agora, depois de tudo o que aconteceu neste último ano, foi humilhado depois dos ataques sofridos, depois das sanções impostas. Fica a dúvida se ele ainda tem forças para incendiar a região, desviar dos problemas internos e apagar o fogo no fronte interno. É aqui que começamos nosso mergulho no tema deste episódio. É impressionante como os líderes islâmicos gastaram bilhões, dezenas de bilhões, na construção de túneis que vão por baixo da terra até Israel para armar e financiar o Hezbollah, os Houthis e outros grupos palestinos. Como o dinheiro era queimado na tentativa de criar mísseis de longo alcance e armas de destruição em massa, sem prestar nenhuma atenção ao próprio povo no sentido de ouvir o que eles precisam. Uma comparação interessante me veio à cabeça. A Europa praticamente não gastava nada com defesa e acabou ficando indefesa contra a Rússia, que tem 4 vezes menos população e de 10 a 20 vezes menos indústria do que a União Europeia. E o Irã, ao contrário, gastou tudo com guerra, ataque, destruição e deixou completamente de lado todo o resto. Isso mostra que não se deve colocar todos os ovos em uma só cesta, senhoras e senhores, seja qual for essa cesta. Necessidades sociais ou armamentos, gastos militares, ambos os extremos levam a problemas. E o que fazer? Equilibrar e combinar a preocupação com o bem-estar com a preocupação com a segurança? Queremos responder à pergunta principal. Este é o momento em que o Irã começa a se desintegrar internamente ou é o momento em que ele se torna mais perigoso externamente? Ambas as opções podem estar corretas ao mesmo tempo. Aquilo que falamos antes está acontecendo. O regime começa a ter convulsões. Tanto no Reino Unido quanto na Europa começam a proibir a liberdade de expressão e outras liberdades, e o Irã começa a procurar um inimigo externo para desviar a atenção das repressões contra seus próprios cidadãos. A operação sob o microscópio. Quero que vocês conheçam alguns novos detalhes sobre a captura de Maduro e sobre a situação na Venezuela. Ouçam Bill O'Reilly, que conhece bem a situação. Eles colocaram Maduro e sua esposa na mira, que estavam em uma base militar fora de Caracas, em um chamado local seguro.
E não era seguro, porque o acordo já havia sido feito antes mesmo das forças Delta americanas entrarem com a CIA, que os militares venezuelanos não iriam proteger o ditador Maduro. Ou seja, na defesa da Venezuela simplesmente caiu, a Rússia não pode dormir tranquila, não é a defesa aérea deles, é o exército da Venezuela que entregou o Maduro. E agora mesmo a CIA está praticamente controlando a situação na Venezuela a partir da embaixada americana em Caracas. Não há embaixador americano lá, é claro, a CIA dá as ordens, agindo em conjunto com os militares venezuelanos. É por isso que não está acontecendo nenhum caos louco lá. Não está totalmente claro para mim o comportamento da atual presidente Rodrigues e de seu irmão, o governante de fato da Venezuela. O sindicato criminoso com o qual supostamente Maduro trabalhava se chama Cartel de los Soles, S-O-L-E-S, entendi. No verão e em novembro deste ano, o governo Trump reconheceu oficialmente o Cartel de los Soles da Venezuela como organização terrorista. Isso significa que, de acordo com a legislação americana, temos total direito de usar militares americanos para atacar esse cartel exatamente como fazemos. Fizemos isso para atacar Soleimani. Lembra disso? Nós lidamos com eles, com os asseclas iranianos, com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e com Osama Bin Laden. Ou seja, como você entende, a operação para mudar o rumo da Venezuela não estava sendo preparada desde ontem, mas talvez, na verdade, desde os primeiros dias da presidência de Trump. Você entende que nós não sabemos nem 1/10 do que realmente acontece e está sendo planejado. Por isso, eu não critico as ações da administração. Antes disso, ou quando eu não entendo alguma coisa, ou me parece que algo não é do jeito que eu gostaria. Eu não me meto, eu espero para entender e analisar os cartéis e a política, levando em conta que esse cartel específico foi reconhecido como uma organização terrorista. O presidente dos Estados Unidos da América não precisava da permissão do Congresso para usar o exército na luta contra ele. Então, o que o Bill acha do Riley? E os pensamentos dele geralmente são inspirados, digamos assim, por informações que vêm diretamente da Casa Branca, informações que, tenho certeza, são compartilhadas com total consentimento e participação de Donald J. Trump. Eu não acho que devemos ter uma presença militar americana circulando livremente por aquele país. Mas, sem dúvida, nós, como governo americano, devemos supervisionar os venezuelanos para estabilizar temporariamente a situação e realizar eleições livres e justas. Ou seja, não enviar nossos soldados, mas ainda assim comandar o país. Como eu não entendo, vou responder assim. Então, essa é a minha opinião. Eu não sei. Isso não significa que Radcliffe Rubio ou Trump não saibam. Talvez Vance esteja sentado lá, em algum porta-aviões perto da Venezuela, conversando com políticos e generais, formando a União da Unidade e, como se chama, o Governo Nacional de Unidade Popular, e distribuindo as pastas dos futuros ministros. Mas é possível que a ideia de que a CIA comanda o país seja uma fantasia, porque há relatos de que as forças de segurança e os órgãos de poder estão prendendo manifestantes que exigem a queda do regime. Talvez Maduro, eles derrubaram, mas o regime que eles mesmos criaram, eles não querem derrubar. Por enquanto, é difícil entender tudo isso. Embora a pergunta de um jornalista, quem governa a Venezuela hoje? Trump respondeu de forma curta e clara. Ele disse, nós governamos. Então Venezuela e Irã estão se desfazendo. Ainda são caras ruins do nosso ponto de vista que estão no poder, mas o chão está balançando sob os pés deles, como se diz. Quem mais deveria tremer? Os camaradas cubanos estão em estado de micção involuntária, eles claramente são os próximos. NE. O Quirguistão também está nervoso porque se aproximou demais da Rússia e da China. De modo geral, alguns líderes de países da América Latina, do Oriente Médio e da África perceberam que uma aliança com a China pode sair caro e afetar a duração de suas vidas. Eu adicionaria à lista
os comandantes receosos do Brasil, Colômbia, Chile, Uruguai e Honduras. Falando do nosso hemisfério, a Coreia do Norte pode dormir tranquila por enquanto, a menos que a gente tenha começado a cavar um túnel subterrâneo direto para o quarto deles. O grande líder de todas as tribos e povos coreanos. Que país incrível é a Coreia, mas que governante peculiar tem, Haivit. O Gensecon, claro, declarou que a captura de Maduro é um precedente perigoso, mas ninguém o ouve há muito tempo, e ele é tão irrelevante que ninguém pretende capturá-lo. Eu quase garanto a segurança dele justamente por ser absolutamente desnecessário. Bem, por enquanto as notícias acabaram, senhoras e senhores, mas elas chegam a cada segundo. Então, pelo menos em relação à China e à Rússia, não há nada de novo no momento. Sem a Venezuela e o Irã, então, o eixo do islamismo e do simples fascismo será enfraquecido, seriamente enfraquecido. Mas ainda não tenho certeza de que as forças do bem venceram nesses países, então vamos observar e esperar até amanhã.